pessoal, sobrecarga e estresse da mãe atípica, né? O estresse, eu particularmente eu acho que o estresse ainda é relativamente o que mais nos prejudica a nossa saúde, né? Porque aí dificulta o sono e sem a gente dormir bem, né? Sem a gente passar. Gente, vocês estão escutando bem? Estão me escutando bem? Alguém, por favor, fala pra mim. Que hoje nós estamos com... Eu coloquei o microfone. E aí eu queria ver se tá tudo certo. Dá um joinha aí, dá um ok pra mim, por favor. Se você tá me escutando. Tá bom? Então, o estresse dificulta o sono de qualidade da gente, né? A gente tá estressada, a gente tá incomodada, a gente tá preocupada, estressada por algum motivo, a gente não vai dormir bem. E com isso vem a sobrecarga, não é mesmo? A gente acaba ficando sobrecarregada de muitas questões que vêm relacionadas a essa falta de sono, que foi causada por um estresse, porque a gente está cansada, estressada por alguma questão que a gente não conseguiu lidar. E aí vem aí um acúmulo de coisas, né, que causam uma sobrecarga emocional e até física, tá, gente, né? Obrigada quem respondeu. E sem sono vem a sobrecarga emocional, né, como eu estava falando com vocês. A sobrecarga e o estresse da mãe atípica é muitas vezes considerada, né? Eu queria até conversar com vocês, contar para vocês essa questão, né? Eu li aí aqui no Instagram, ou escutei um podcast, alguma coisa relacionada a isso, e eu achei muito interessante. E quis trazer aqui para nós hoje falar sobre isso, né? Abordar esse assunto. Então, o estresse da mãe de uma criança atípica é muito comparado ao estresse de um soldado que está em guerra. Se alguém já ouviu falar disso, por favor, também dá um joinha aí. Por quê? Porque o soldado ele tem que estar sempre em alerta. Tem que estar sempre à disposição para combater algo, né? Para buscar solucionar um problema. Então, isso torna ele estressado o tempo inteiro. Então, por isso existe essa comparação, né? Eu diria também que muitas vezes, né, o estresse emocional e físico diário que a gente tem, né? Quem cuida, quem lida muito, quem tem que intervir em muitas coisas relacionadas ao autismo, né? Muitos comportamentos atípicos, né, que a gente vê nos nossos filhos todos os dias, a gente também tem que administrar muitas coisas que é relativo ao autismo, né? E eu compararia também com o estresse, né? O estresse emocional e o estresse, enfim, de um grande empresário, de um empreendedor, né? Que lida todos os dias com muitas pessoas, né? Administra valores, administra uma empresa e vários setores, né? E várias questões que vêm todos os dias, em todo momento, né? Também hoje eu compararia também a isso, né? A um grande empresário, um grande empreendedor que tem que administrar valores, administrar pessoas, administrar setores, administrar muita coisa, né? Então, às vezes a gente não pensa, né, que a gente não tem esses comparativos, né? A gente só vê de fora aquela mãe que todos os dias tem que dar conta de muitas questões relacionadas ao filho que é autista e tudo que envolve ele, né? Escola, sociedade, os cuidados, as AVDs, enfim, desenvolver essa criança e intervir nesses comportamentos. Então, são todas essas questões que a tornam também uma pessoa que tem que lidar, né? Tem que lidar e muitas vezes não tem outra opção, né? E acaba se envolvendo
o dia todo, 24 horas do dia e até muitas vezes à noite, né? Dependendo da criança, né? Que às vezes não tem problemas de sono, não dorme tão bem. E aí você tem que lidar com todas essas questões, né? Gente, então eu me preparei para essa live e eu fiz algumas anotações, né? Pra gente poder, para que eu não esquecesse de nada. Então, com isso vem a sobrecarga emocional e o estresse, né? No nosso caso, além de todas as questões de mãe e esposa, dona de casa, né? Tem as mães que trabalham fora. No meu caso, eu não trabalho fora, né? Eu há muitos anos eu sou empreendedora, empreendo, né? Criei alguns produtos e vou continuar criando. Então, além de todas essas questões, eu trabalho, não trabalho fora, mas tem as mães que trabalham fora. Nós temos as questões ligadas ao autismo para administrar, né? E todas as particularidades da criança, né? Não é toda criança autista que é igual, né? Nós todos já sabemos que toda criança tem as suas particularidades, né? No meu caso, o Yuri é não verbal, né? Por não ser verbal, por não falar ainda, ele tem questões diferentes, claro, daquela criança que fala. Então, eu tenho outras questões para lidar, né? Então, a gente tem que lidar com terapia, aplicar em casa, né? Às vezes a gente é privada de sono, como já tinha comentado antes, administrar o financeiro, né? Formalizar uma rotina que seja mais próxima do ideal para essa criança. Então, são coisas que a gente administra todos os dias. Então, por isso o comparativo também com um soldado, né, em guerra, e que eu trouxe agora para vocês, que eu também comparo bastante com um grande empresário, um administrador, né, que poderia que também tem muitas coisas para lidar e que torna esse estresse, né? Por isso esse comparativo. E administrar ajuda, né? A gente também tem que administrar ajuda todos os dias, né? Como mãe. Se alguém tiver alguma pergunta que quiser fazer ou colocar alguma questão que eu não estou colocando, pode colocar também, né? Eu sei que nem todos aqui têm filhos autistas, mas com certeza, hora ou outra, vai ter um contato com uma mãe de uma criança autista. E esse comportamento, né? Esse comportamento que a gente acaba tendo, né? Que eu tô falando aqui, acaba sendo moldado pelo autismo. Eu coloquei assim, porque é assim que eu me senti durante muito tempo, né? Todos os meus comportamentos são moldados pelo autismo e os estímulos externos, né? Se a gente não consegue blindar essas questões que vêm dos estímulos externos, a gente acaba. Eles tomam conta da nossa vida, né? Assim como também um grande empreendedor de uma grande empresa, né? Se ele não se blindar de muitas questões externas, ele acaba vivendo só aquilo na vida, né? E isso é estressante. Isso não é nem justo com ninguém, né? Você viver moldado por uma questão, né? Tem que estar lidando todos os dias, todos os momentos com essa questão, né? Não se torna nem saudável, né? E o autismo nos traz esses estímulos externos a todo momento, mesmo quando nossos filhos estão sob o cuidado de outras pessoas, né? Como na escola, né? Sei lá, no meu caso com a família paterna, ou de repente em terapia, né? Acaba que a gente nunca descansa, né? Porque a gente tem que estar sempre preocupando, sempre ajudando alguém a cuidar dos nossos filhos, sempre administrando coisas relacionadas ao autismo, que nos torna, de novo, nos traz esse estresse emocional contínuo, né? Contínuo. E nos torna sobrecarregada, claro, né? Então, às vezes a criança também, né? A gente acaba sendo moldada pela rotina toda da criança, né? Porque existem os comportamentos inesperados, né? Que estão fora do nosso alcance, fora da rotina.
que era para ser de um jeito acaba sendo de outro, por conta, às vezes, de uma noite mal dormida da criança, uma crise no supermercado, uma crise por conta de algum brinquedo, alguma coisa que não tava do jeito que a criança quer, né? De novo, cada criança tem as suas particularidades, né? Então, cada criança tem as suas questões para lidar, não é mesmo? Então, a gente acaba tendo que lidar com essas particularidades dessa criança, de cada um da sua forma, mas acaba sendo uma coisa a administrar todos os dias que nos torna sobrecarregadas, né? E estressadas muitas vezes. Isso é um fato, né? E outras tantas questões que a gente tem que lidar também relacionada a preconceito, né? Que a gente tem que lidar todos os dias, né? Até a discriminação, infelizmente. Isso são fatos que acontecem, que nos tornam que vem a ter coisas a mais para você ter que lidar, né? Administrar, dar conta, né? Esse dar conta acaba sendo bem sobrecarregado, né? A gente acaba sobrecarregando porque a gente, como que alguém vai dar conta de tudo, né? Acaba sendo fora do que é humano, né? Não tem nem como, né? Então, essa preocupação que é moldada, esse dia a dia é moldado pelo autismo, né, pra gente, né? E a gente acaba vivendo o autismo 24 horas por dia, né? O que mais que eu anotei aqui? Deixa eu ver. E essas coisas, né? Se você acaba se tornando uma pessoa muitas vezes indefesa diante de tantas coisas que você tem que resolver, né? E ao mesmo tempo reativa, porque se você está estressado, todos nós seres humanos, se a gente tá estressado, sobrecarregado, a gente acaba se tornando uma pessoa mais reativa, né? O Carlos fez um bilhete para mim. Para de falar, né? Ai, ai. Escreve ali na live, tu tá acompanhando? Escreve, pare de falar, né? Ai, minhas filhas estão presentes na live. Que honra! Minhas filhas maravilhosas. Então, tudo isso nos faz em defesa, reativas, né? As coisas que temos que lidar, né? Então, muitas vezes nós e até as pessoas com quem a gente vive, as pessoas acham que a gente consegue dar conta de tudo, lidar com tudo isso muito bem. E não é bem assim, né? Não tem nem como. Né? O que vocês acham? A gente consegue lidar com tudo isso relacionado ao autismo, ou que seja lidar com outras questões. Vamos ver, eu vou conseguir lidar com tudo e vou dar conta de tudo sozinha, né? Ninguém consegue. Ninguém consegue sem minimamente você descansar, você relaxar, você achar meios de você de repente dar uma é saudável, né? Você sair um pouquinho do que das questões do autismo e se recuperar, como uma noite bem dormida, né? Praticar um esporte, uma alimentação melhor, né? Sair um pouquinho. Isso é necessário para todo mundo que vive dentro de uma bolha, digamos assim, que você só fala daquilo, só pensa naquilo, só lida com aquilo o dia todo, o tempo todo, né? Então, por um tempo a gente até consegue lidar, né? Mas é impossível lidar com isso. É impossível lidar com isso sozinha e lidar o tempo todo só com isso, né? E com tudo isso, né? Para sempre, né? Não tem nem como. Para sempre, né? O autismo, ele não é uma doença, todo mundo sabe. Ele é um transtorno e ele não vai sair dessa criança,
Então você vai lidar com o autismo sempre, mas não precisa ser só o autismo, né? Só não precisa ser essa questão assim de ser sozinha e só isso, né? Tem como a gente se organizar, tem como a gente entrar adquirir novos hábitos, entrar numa rotina. Existem várias questões que a gente pode fazer com que para mudar esse estresse, né, para diminuir esse estresse e principalmente a sobrecarga, porque através da sobrecarga vem outras questões também, né? Aí você não acaba adquirindo outras doenças, outras questões que são bem mais difíceis, né? Difíceis mesmo de lidar depois, né? E por conta, né, vem aí e vai ter ainda. E né, as coisas acabam acontecendo, né? Digamos que o copo transborda, né? A conta vem, tem várias maneiras de falar aí que o negócio vai estourar, né? Se a gente não achar um meio de se encontrar, né? Ontem eu vivi uma situação de estresse e sobrecarga emocional, né? Até vim, falei com vocês, uma coisa que eu nunca tinha feito, né? Mas eu meio que dei uma desabafada, que é uma coisa boa de se fazer, né? Mas hoje eu já me autorregulei, porque eu me acho, né, nisso e consigo me dar meu retorno, né? Me retornar, né, através de algumas técnicas, algumas coisas que eu aprendi aí ao longo do tempo, para que exista esse desligue ou até às vezes no start que você consiga melhorar, né, a sua energia, melhorar você para você conseguir de repente até lidar com seu filho, né? Porque eu escrevi aqui a conta vem e vai ter um dia que você vai ter um mau comportamento de seu filho em que você deveria intervir naturalmente e você não vai suportar, porque é do ser humano isso, né? O copo transborda, eu escrevi aqui, né? Ou seja, se você não se cuidar, você mãe, se você não se achar nisso tudo, né? E diminuir esse estresse, achar formas de melhorar a sua vida, você não vai estar ajudando o seu filho em nada. Vai estar piorando, né? E isso é uma questão bem decorrente, né? Isso, né? E assim, eu tô aqui falando, eu como mãe em relação ao meu filho, né? Vocês como mãe em relação ao filho de vocês, né? Que esse filho que é autista, que precisa muito de você, né? Espera de você. A criança autista espera de você. Ela espera só a iniciativa, espera que você faça alguma coisa, né? Não vai ser a criança que vai fazer por livre e espontânea vontade. Não, agora eu vou meu cognitivo vai me ajudar e eu vou fazer tudo que a minha mãe tá mandando eu fazer, pedindo para eu fazer e me ensinando a fazer. Isso não vai acontecer. É parte tudo parte de nós, mães, cuidadores, os terapeutas, da gente que vai partir, né? Essa iniciativa, essa disposição, essa disposição mesmo de estar ali plenamente pro seu filho naquele momento, quando ele precisar, como eu escrevi ali. Então, se você, né, não achar meios para que você se encontre e se ache nisso tudo e consiga amenizar as questões relacionadas ao autismo, né, inclusive as questões externas que chegam a você todo momento,
né? E às vezes até se blindar isso é como se você olhasse e, né? E não, isso eu sou capaz de lidar com isso agora. Como que você pode escolher? Se você não está estressado e sobrecarregado, você tem a sua mente, né? Sua parte cognitiva, ela consegue ler e você com aquele comportamento, o que está acontecendo na cena, né? E aí você consegue escolher o que vai fazer. Agora, se você está estressado, se você está sobrecarregado, né? Eu escrevi aqui, então imagina se ainda, né, nem falando mais do mau comportamento do seu filho autista, que você tem que intervir de uma forma correta, naquele momento que ele vai fazer uma sinapse errada, e aí você vai estar causando um problema maior ainda. Não é isso que a gente quer, né? De forma alguma. A gente tem que, inclusive, o tempo todo estar bem ciente do que a gente está fazendo, né? Para não, infelizmente, atrapalhar, né? Às vezes pode acontecer, né? Saber lidar com, abordar aquele mau comportamento é uma coisa que você vai ter, não tem como você estar estressada, sobrecarregada fisicamente ou mentalmente e você saber escolher como lidar com aquilo, né? E eu estou falando de uma criança. Então imagina se ainda você tivesse privada de sono, que acontece muito, né? Tem muita criança autista que não dorme. O Yuri é um. O Yuri, ele dorme muito pouco, né? Ele não dorme bem. Então agora a gente tem umas 2, 3 vezes por semana que a gente consegue fazer com que ele durma 6 horas seguidas. Ele dá uma acordadinha e volta a dormir. Então, é quem que tá ali cuidando, ajudando ele a voltar a dormir? Sou eu, né? Então, você é estressada, sobrecarregada, privada de sono, né? E aí eu tava falando de você conseguir intervir de uma forma correta com o seu filho. Mas isso é só um exemplo, porque se você está estressado, se você está no seu limite, e aí acontece, sei lá, uma briga familiar, acontece alguém te responde de uma forma errada, né? Tem várias questões aí que você vai ter que ter, né? Você vai ter que lidar. E vai ter que lidar de uma forma que não seja sobrecarregada e estressada, porque não vai dar certo, vai dar ruim, né? Então, aí são as consequências do estresse e da sobrecarga da mãe atípica e de qualquer ser humano. Mas a mãe atípica, ela não pode errar, ela não tem essa quando ela tem que intervir, né? E até desenvolver o seu filho, né? Que a gente sabe que a gente também é parte aí importantíssimo do desenvolvimento do nosso filho, né? Então a gente tem que estar bem. Tem que estar bem, né? Daí eu escrevi aqui também. Porque o estresse, por conta dessa sobrecarga emocional e física, ele não te freia, ele te explode. Quem que já não viu alguém explodindo? É muito comum a gente ver mães de crianças autistas explodindo, enfrentando, né? Ainda mais, imagina só, você é mãe, estressada, sobrecarregada emocionalmente, mãe de uma criança que muitas vezes, quase que diariamente, tem que passar por questões de discriminação, preconceito, pessoas que não sabem lidar com seu filho, pessoas que nem querem saber lidar com seu filho, eles não querem saber, né? Então, acaba que você explode toda hora. Você não tem discernimento. É essa palavra, você acaba com o seu discernimento. Eu sei porque eu já fiz isso, né? E a mãe atípica que nunca fez isso, que atira a primeira pedra, né? Joga, né? Porque todo mundo já fez isso.
Todo mundo. Todas as mães de criança autista já fizeram. Não tem serenidade suficiente para, né? haja paciência muitas vezes, né? Muitas vezes os maiores problemas, as maiores questões relacionadas ao estresse nem vem das questões relacionadas ao autismo. É muitas vezes de ter que estar lidando com com as outras pessoas também, né? Muitas vezes também é por isso que as pessoas acabam meio que se isolando um pouco, né? E daí vem os problemas de relacionamentos, né? Que são terríveis, né? Não só conjugal, mas também de amizade, familiar, né? Porque essa sobrecarga relacionada ao autismo, ela é pesada mesmo, é difícil. Muitas vezes as pessoas não sabem lidar com o seu filho, né? E muito menos, né, ainda, além de ter que lidar com a criança, que é autista, lidar com a mãe, né? Aí fica bem complicado mesmo, né? Acaba ficando difícil, né? Problemas de relacionamentos, né? E muitas vezes as pessoas perdem a confiança nessa mãe, né? Porque nessa pessoa ou nessa mãe, nós estamos falando de mães de crianças autistas, a gente fica descontrolado mesmo, né? Daí fica um pouquinho difícil de confiar nessa pessoa que tá numa desordem emocional por conta de um estresse, né? Um estresse, uma sobrecarga, a gente se sente sobrecarregada de tanta função e de tanto ter que dar conta de muita coisa, né? E o pior de tudo, ainda que eu vou colocar, que eu tô indo colocar aqui pra vocês, é que a gente põe em risco o desenvolvimento, já tinha falado antes, a gente põe em risco o desenvolvimento dos nossos filhos. Por conta de tudo isso que eu vim falando já pra vocês aqui. Né? E isso é muito triste, né? Porque, na verdade, se você não estando bem emocionalmente, você não consegue passar segurança pro seu próprio filho. Tá colocando em risco o desenvolvimento do seu filho. Se você não tá bem emocionalmente, né, por conta de estresse e sobrecarga, você vai ter problemas de relacionamento, colocando de novo em risco o desenvolvimento do seu filho, né? Porque acaba que você faz coisas, né? Você explode, como eu tinha falado antes, você acaba explodindo. Acaba não dando conta, acaba transbordando, acaba não escolhendo a melhor forma de lidar com as coisas que acontecem. As coisas acontecem todos os dias, né? E aí agora eu acho que a maior pergunta que a maior questão que vocês devem ter, tá? Mas o que eu faço então, né? O que eu posso fazer diante de tudo isso? Né? Deixar de ser mãe de uma criança autista, a gente não vai, né? Deixar de ter que lidar com tantas coisas todos os dias, também não. Principalmente as coisas relacionadas ao seu filho, né? Que é importantíssimo que você esteja bem para isso. Então, no meu caso, sempre foi, e eu acredito, hoje em dia eu assisto muito podcast, eu estudo bastante, eu gosto de ver o que as pessoas estão falando, principalmente relacionado à neurociência. Então, eu já tinha percebido em mim, em relação ao Yuri, e uma das coisas um conselho que eu dou é para todo mundo, não só para as mães, né? Aliás, inclusive, o meu conselho é durma bem, durma. A gente tem que dormir bem. Então, isso é uma questão que eu já vinha percebendo já ao longo de, sei lá, um ano e meio. Porque o Yuri, ele sempre teve problemas para dormir. Então, foi uma das primeiras questões, quando ele era muito bebezinho, eu já percebia que
tinha algo ali que não era considerado dentro do que a gente esperava para um bebê. Ele tinha que dormir e de preferência que não fosse no meu colo. Eu sentada o tempo todo com ele, que era o que acontecia. Eu dormia com ele no colo. Como ele era muito sensorial, tinha questões de... Eu não conseguia, eu ia colocar ele no berço, eu ia colocar ele na cama, ele acordava. Então ele dormia no meu colo. Eu dormia sentada com ele. Então eu não dormi bem durante muito tempo. O Yuri tem 4 anos hoje. Né? Então ele tem 4 anos. E agora, digamos que no último ano, mais ou menos, que eu durmo bem. Que eu consigo dormir no mínimo, assim, sozinha. Também o Yuri foi amamentado no peito durante muito tempo, né? Faz pouco mais de um ano, pouco menos de um ano que ele não mama mais no peito. Então, só aí já dá pra entender que eu não dormia bem, né? E eu já vinha percebendo que a privação de sono por conta do Yuri não dormir bem me prejudicava muito. Então era mau humor, né? E aí você ainda tem que lidar com as questões do autismo durante o dia. Não só isso. A Luana concorda comigo. Aí você tem que lidar com as questões do sono, do autismo, né? Tudo que tem relacionado ao autismo, né? E aí você tem que estar com o seu cérebro funcionando, a sua mente funcionando. E para isso você precisa dormir, né? E muitas vezes a gente está tão estressado, tão sobrecarregado, tá com tanta questão para resolver, que nem dormir a gente consegue. Daí não é por conta da criança que não dorme. Você não consegue dormir porque você tá ali naquela pilha, você tá pilhado. Né? Aquele estresse que você passou o dia todo, e aí aquilo ali vira um ciclo. Você passa o dia inteiro lidando com tantas questões que você tem que lidar, as que você já esperava, as que você não esperava, relacionado ao autismo ou os externos que vêm também. Aí você fica estressado, sobrecarregado, não dorme. E aí não dormir se torna uma coisa normal. A mãe de autista não dorme. Como assim? Né? Nós, mães, eu já escutei isso, entendeu? É como se as outras pessoas humanas, os humanos todos podem dormir, menos a mãe da criança autista, porque é normal a mãe da criança autista não dormir. Mas só que assim, ó, a criança pode não dormir, a gente tem como regrar isso, né? Entrar achar meios para que essa criança durma melhor e, consequentemente, a gente durma também, né? Isso eu fiz, eu faço, e o Yuri tem problema de sono ainda, assim como eu falei, mas hoje ele já dorme sozinho no quarto dele, né? Ele dorme mais horas. E aí, assim por diante, a gente vai achando modos, né? Arrumando uma rotina para que aquilo ali né? Vai ir aromaterapia, vai fazendo uma coisa ou outra para que a gente durma, para que no outro, não só a gente tem que dormir bem, ele também tem que dormir bem para que a mente dele, a parte cognitiva funcione bem no outro dia, a gente não fique sonolento, a gente consiga tomar as decisões corretas na hora que tem que tomar a decisão correta. Eu assisti também outro dia num podcast bem interessante, que nos Estados Unidos é feito muitos estudos relacionados ao sono. Muitos estudos. Mesmo. E eles estudaram durante muito tempo as pessoas que trabalham trabalho pesado. Né? São caminhoneiros, trabalham com máquinas pesadas, enfim, muitas coisas, né? E essas pessoas, as que não dormem mais de 6 horas, a gente tem o costume de dizer, dormir 6 horas, dormir bem. 6 horas você tá devendo sono, se você dormir 6 horas. Você tem que dormir pelo menos 8 horas. Bem dormido, assim, normal, né? Dormir bem.
E pode me dar o caderno. E aí, essas pessoas que dormiam 6 horas achando que estavam dormindo bem, elas causavam mais acidentes. Porque existia um déficit de sono que uma hora ou outra isso aí ia dar uma falha no teu cérebro, na tua mente e na parte cognitiva, enfim, na hora de você tomar decisões, você tomava uma decisão errada por conta do sono, né? Então, dormir bem é importante, muito importante para o ser humano, né? Não é uma coisa que eu estou dizendo aqui, ai, toda mãe de criança autista tem que dormir bem. Sim, tem, com certeza. A gente sabe das dificuldades de conseguir dormir bem por conta de ter uma criança autista, né? E tudo que envolve isso. Né? A gente sabe que eu tenho amigas e mães que contam que seu filho passa, quando vê, andou pela casa toda durante 2 horas e ela não viu. Não, né? E acaba sendo um dos medos mais decorrentes das mães, né? Eu vou dormir, né? É aquela história do soldado que eu contei no início. A gente tem que estar sempre alerta, né? O soldado está sempre alerta, a mãe também. A gente tem medo de dormir e a criança acordar, a gente não vê. Então a gente fica acordado. A gente fica sempre em alerta. É aquele sono que não é um sono pesado. Eu digo que às vezes o Yuri dá uma mexidinha na cama e eu sinto. Parece que eu sei que o Yuri tá lá se mexendo e às vezes eu já sei que ele tá vindo pra bater na porta. E normalmente ele bate na porta. E ele tá chegando lá. Né? Então dormir, todos nós humanos precisamos dormir. Não seria uma mãe de autista que não precisaria, né? Escrevi aqui. Então, o melhor a fazer é cuidar da rotina da criança, né? Autista. E quando ela dormir, você dorme também. Agora 8h30. Eu vou terminar aqui, vou comer alguma coisa, vou dormir. O Yuri tá dormindo já faz 1 hora. Ele acorda às 6 horas da manhã. Eu já sou acostumada a acordar às 6 horas da manhã. Nossa rotina aqui começa cedo. Alguns dias eu durmo um pouquinho mais quando eu posso. Mas 6 horas da manhã já é o que eu tô esperando, o meu cérebro já é acostumado com isso. Né? Então, o melhor a fazer é cuidar da rotina da criança. E quando a criança dormir, você dorme também. E quando ela acordar, você acorda também. Então, eu acho que isso elimina boa parte do meu estresse e da minha sobrecarga. Já me ajuda pelo menos a raciocinar melhor. E às vezes nessa blindagem não, isso aqui eu vou lidar assim, ou não vou lidar, né? Ou vou agora vou conseguir levar minha rotina de uma forma mais consciente, entendeu? E aí às vezes as coisas que acontecem no meio do caminho, eu vou dizer, não, vou fazer isso aqui depois, vou né, eu vou seguir aqui com o que eu tenho que fazer, para não virar aquela coisa que eu falei, que a gente vive o autismo. Então, as questões relacionadas ao autismo chegam toda hora. Mas nem sempre você precisa resolver aquilo ali naquele momento. Quando é diretamente com o seu filho, sim. Agora, acontece comigo o seguinte. A escola liga e diz, olha, o Yuri não para de chorar. Que na verdade o que aconteceu? Aconteceu que a Júlia tinha uma apresentação na escola outro dia e a gente levou o Yuri, quando nós ia para a escola da Júlia, a gente passou na escola do Yuri, deixou ele ali e foi para a escola da Júlia. Só que o Yuri achou que ia passear, ele não achou que ele ia para a escola, porque ele entrou dentro do carro. Aí nós deixamos ele na escola. Aí ele entrou já meio contrariado, porque achou que ia passear. Ele associa carro a passeio, né? Eu levo ele na escola todos os dias a pé. Aí lá na escola ele começou a chorar, não parava mais.
E aí eu assisti a apresentação, assistimos a apresentação e tudo. Aí quando tava indo embora, a professora ligou. Eu tava indo embora e tinha coisas para fazer. A professora ligou. O Yuri não... Mandou mensagem, né? O Yuri não para de chorar. O Yuri tá bem irritado desde a hora que chegou. Aí eu disse pra ela, né? Dei as coordenadas, né? Eu disse, olha... Quem sabe, ela disse, quem sabe seria melhor vir buscar ele. Ela já veio. Eu disse, olha, vamos tentar o seguinte, você vai... Eu achei uma forma, né, de eu não largar tudo e sair correndo para ir buscar ele, né. Vamos fazer o seguinte, você vai acalmar ele, tentar acalmar, vai levando ele, né, vai ajudando ele a se controlar, vai ajeitando, leva ele para brincar, faz uma coisa diferente, deixa ele calmo, porque eu não posso ir para a escola porque ele está chorando. Ele vai associar que o fato dele chorar, eu já vou aparecer lá. Daí vai voltar tudo como era no início lá na escola, que ele fazia isso e aí me chamavam, vem aqui, me ajuda, entendeu? Aí foi uma decisão sábia, porque eu poderia, num momento de estresse, se eu tivesse estressado, incomodado, simplesmente pegar o carro e sair correndo para ir pegar ele. Tirar ele da escola, levar ele para casa. E aí eu estaria tomando uma decisão errada, porque simplesmente ele ia entender que era só ele fazer o maior choreio do laço, jogar no chão, se espernear, que a mãe dele ia aparecer. Né? E o que aconteceu? Aconteceu isso. A professora acalmou ele, ajudou ele a ficar mais calmo e ele ficou contrariado, mas ficou na escola direitinho até a hora certa dele ser pego. E aí fui pegar. E então é isso, né? A gente tem que cuidar. Uma das coisas que mais me ajuda realmente é a questão do sono. Se alguém tiver alguma pergunta, eu vi que tem bastante comentário, me desculpem eu não estar respondendo e nem lendo. Muito bom, uma aceitação ao que é necessário, isso é saudável. Muito bom. Obrigada, Luana. Acredito que a flexibilidade, que é quase impossível na vida da mãe atípica, é primordial. É mesmo, é muito mesmo. Essa dica do sono é flexibilização. É a flexibilização. Tá, ótimo também. Que mais que nós podíamos... Mais alguém tem alguma pergunta? Comentar alguma coisa? Eu agradeço muito, muito, muito por vocês estarem aqui. E eu quero fazer... eu gostaria também que vocês, de repente, comentassem comigo aí se as lives nas terças-feiras, às 8 horas da noite, tá bom pra vocês. Talvez um pouquinho mais tarde, mas daí agora eu dei a dica do sono, nós vamos querer dormir mais cedo, pra dormir mais horas, né? Ou talvez outro dia, né? Então, eu gostaria dessas dicas, porque a gente quer fixar quem sabe a terça-feira às 8 horas, todas as terças-feiras fazer uma live, a gente conversar, abordar algum assunto. Se vocês querem também que a gente fale de algum assunto aqui, né, pode nos mandar alguma ideia, né? Eu tô montando um curso, gente, né? Já faz algum tempo, que é justamente sobre todas essas questões relacionadas à rotina de uma mãe. E principalmente, assim, para que a gente nos desenvolva, nós nos desenvolvemos, para que a gente consiga desenvolver nossos filhos. Porque nós somos espelhos para nossos filhos. Então, no momento que nós, mães, nós se achar nisso tudo,
se achar dentro da nossa casa, se achar nessa empresa, né? Que a gente estava falando de empresários. No momento que a gente se achar, se organizar, né? E também nisso tudo nos desenvolver melhor, para que a gente consiga nos achar como mães dessa criança e nos reorganizar, a gente vai estar conseguindo desenvolver melhor nossos filhos, né? Porque com essa sobrecarga toda que a gente tem, não tem nem como, né? Então a gente tem que achar meios inclusive para dormir melhor, porque é através de uma rotina que a gente vai ter dentro da nossa própria casa, dentro do nosso ambiente, né? É aquela questão também que a gente vê muito falar, né? Os grandes empresários aí de alta performance falam muito do poder do ambiente, né? Então a gente se achando se reorganizando dentro da nossa casa, que é o nosso ambiente e que, claro, é o ambiente dos nossos filhos, e nos achando meios para nos desenvolver e com isso desenvolver nossos filhos dentro de repente usando de ferramentas. Eu usei de muitas ferramentas, algumas não deram certo, outras deram certo e eu uso sempre e que me ajudam muito. Inclusive através, né, dessas ferramentas eu consigo organizar a ajuda para que as pessoas me ajudem. Né? Então é muito importante isso. É muito importante mesmo. E é por isso que o Autismo Infinito Planner fala diretamente com mães atípicas. E o nome do curso que eu estou montando com muito amor, muito carinho. Já faz um bom tempo, na verdade. Eu espero logo disponibilizar eles para vocês estarem comigo, né? Conectadas comigo também nesse projeto que para mim me transformou e eu quero transformar e ajudar muitas mães, né? Quero montar uma comunidade nossa, só nossa, que para mim é muito importante também essa conexão, né? A gente trabalha em rede, né? A gente está ligado em rede e sucessivamente nossos filhos também com a gente. E para isso a gente precisa estar bem. Então, o meu curso é sobre isso. E eu chamo ele de um plano atípico, porque é um planejamento para diminuir essa sobrecarga. E para que a gente se sinta mais feliz, mais realizada. Nossos filhos, com certeza, também se sentirão assim. Porque eu não vejo o caminho do desenvolvimento dos nossos filhos sem que a gente se desenvolva. Nós tenhamos um desenvolvimento pessoal e uma organização e ferramentas para que isso aconteça. Foi assim comigo e eu quero muito que aconteça essa transformação que aconteceu comigo, aconteça com vocês também, né? Então eu quero, com certeza vai ficar, eu acho, com certeza vai ficar a terça-feira, pode ser, amor? Vai ficar terça-feira às 8 horas, o nosso dia de conversar aqui, tá bom? E tá aberto a perguntas, a gente tá aberto a perguntas, pode mandar algumas perguntas para nós no direct. A gente também vai começar a alimentar lá o Autismo Infinito Planner no YouTube. Então já dá para ir seguindo a gente lá, que o YouTube mudou um pouquinho as diretrizes lá, então a gente tem que ter muitos vídeos e muitos seguidores para que apareçam, para que eles enxerguem a gente, digamos assim. Então, de repente, se vocês, né, podem dar ali na bio do Autismo Infinito Planner, tem ali também o link que vai direto pro nosso YouTube. Com certeza a gente vai começar a baixar uns vídeos lá que a gente tem, que são bem interessantes, inclusive contando, né, o antes e o depois do diagnóstico do Yuri, como foi pra mim o diagnóstico. Acho que toda mãe tem
tem uma história para contar relacionada a diagnóstico, não é? Então é isso, uma boa noite, muito obrigada por estarem aqui, obrigada por terem assistido esse vídeo. Essa live vai ficar, a gente vai baixar, vai deixar ela gravada aqui. E muito obrigada por assistir até aqui. Obrigada, boa noite. Boa noite.